Olá, boa noite a todos. Bem-vindo à live. Hoje nós vamos falar sobre o mercado brasileiro e também sobre recolocação, sobre vários pontos. Meu nome é Ingrid Emerick, Ingrid Ziegel Co-Emerick, e eu sou coach de carreira, de alta performance, de recolocação, e é um prazer estar aqui com vocês ao vivo nessa noite para uma primeira live de uma sequência de outras que ainda vão vir, falando aí para vocês sobre currículo, falando aí sobre entrevista por competência. Ainda temos muito a descortinar esse ano aí no mercado. Então, nós vamos aí agora começar falando um pouco a respeito desse momento do mercado brasileiro, desse mercado hoje de recolocação. Hoje eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Num Só Lugar, aonde por ali nós estamos debatendo, conversando sobre vagas, sobre carreira. Então, se você hoje tiver até interesse em também fazer parte desse grupo conosco, pode deixar aqui nos comentários o seu nome e assim eu vou lá, adiciono você ao final dessa live sem problema nenhum. Qual é a ideia? Conversando com o grupo de recolocação, que é esse grupo Num Só Lugar, a gente vem conversando sobre vários temas, e um dos temas que a gente percebeu que é comum e que sempre a gente estava ali retornando e falando, todo mundo sempre, era a questão do mercado. Como andava o mercado brasileiro no processo de recolocação. E aí, por que não falar isso não só para eles, que estavam ali, que estão ali todos os dias me acompanhando nas mensagens de Zap, mas também dividir um pouco das minhas impressões com você. Então a ideia é a gente estar aqui dividindo alguma dessas impressões a respeito do mercado. Todas as lives elas vão ter aí, cada uma delas um conteúdo muito específico e sempre uma duração de no máximo 15 a 20 minutos. Um pouco do cenário que a gente quer na verdade mostrar hoje, do que eu quero mostrar hoje para vocês, eu quero na verdade falar sobre 4 tópicos a respeito do cenário hoje de recolocação. O primeiro deles é paciência. A sua hora vai chegar. O segundo, está difícil até para as empresas. Acredite, está difícil até para as empresas esse mercado. O terceiro ponto que eu queria falar é sobre salário. E o quarto e o último ponto é sobre flexibilidade. Então, vamos conversar? Se você tiver dúvidas, se você tiver alguma pergunta, é só você escrever aí nos comentários e a gente vai conversando depois. Bom, incertezas, crises é alguma coisa que a gente já vem aí escutando constantemente nesses últimos 1 ano e meio, 2, e graças a Deus, o que mostra, em algumas pesquisas, 2017 vem mostrando uma tendência de melhora. Quando você vai para o mercado de recolocação, isso começa a se expressar realmente de uma maneira verdadeira. E assim, começa a ser percebido, pelo menos dentro do nosso grupo, Rio e São Paulo, o que a gente nota com muita frequência são vagas de RH, vagas da área financeira e também vagas para a área de tecnologia. Essas 3 áreas hoje demonstram uma agilidade maior no processo de evolução de vagas. Mas você pode estar se perguntando, poxa, mas só essas áreas? Por enquanto sim, é o que na verdade a gente percebe, mas a gente também começa a notar um retorno aí de vagas mais operacionais e também de vagas de marketing. Os economistas, enfim, da agência da Reuters afirmaram que a economia brasileira deve começar a se recuperar, enfim, nesse momento agora do primeiro semestre, com a reabertura dessas vagas e, em especial, após a melhoria dessa economia, ainda será preciso esperar um pouco mais até que as coisas voltem ao eixo para que a gente volte àquela demanda em que a gente estava até aí o final de 2014, aonde, por exemplo, era muito conhecido como cenário de guerra pelos talentos. Mas que cenário é esse? Você pode estar se perguntando.
O cenário de guerra pelos talentos era um cenário onde você tinha muito fortemente as empresas realmente batalhando, né, com empresas de recolocação para conseguirem bons e talentos para suas organizações, porque esse talento ele estava escasso ou normalmente ele estava empregado. Então estava na mão do empregado, né, conduzir ou até mesmo negociar propostas. Então você via muito o cenário e muitas empresas falando sobre isso, a guerra pelos talentos. Como elas poderiam atrair, como elas poderiam reter, como elas poderiam manter motivados esses funcionários. E até mesmo como não perder mais para tantas outras propostas que o mercado vinha oferecendo aos montes. E assim, com o tempo e a crise, esse cenário se inverteu. E hoje eu costumo dizer que os talentos estão guerreando pelas oportunidades. Então a gente tem aí uma inversão. E nessa inversão é que eu quero trazer esses 4 pilares para vocês. No meu grupo, como eu falei para vocês, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu fico postando vagas, debatendo sobre carreira, um grupo chamado Num Só Lugar, onde por ali eu vou conversando a respeito de recolocação com profissionais entre Rio e São Paulo. Uma das coisas que eu mais digo para eles é o seguinte: paciência, a sua hora vai chegar. Gente, uma certeza vocês têm que ter nesse momento: não dá para se trabalhar no mercado de recolocação sem ter paciência. O que antes um prazo era de 6 meses, agora o prazo passou a ser de 1 ano. Às vezes, 1 ano e 6 meses para profissionais de alto executivo. Então, tudo isso hoje exige um pouco mais de paciência. Eu sei que você deve estar pensando assim: Ingrid, paciência eu tenho, mas às vezes os credores, os bancos, as contas, eles não têm. Sim, eu sei que de fato as contas vão batendo a porta, nada vai sendo fácil. Mas não vai ser a sua ansiedade que vai ajudar ou vai adiantar você nesse processo de busca pela recolocação. Então a paciência é realmente um dos fatores que vai levar a você se manter racional, em busca de posições e principalmente alinhado com o que o mercado está fazendo. Profissional, se você hoje não está recolocado, uma coisa você tem que ter em mente: mantenha-se com uma agenda que hoje te ajude a manter-se recolocado. Mas como? Hoje você trabalha para o maior empregador do mundo, não sei se você sabe, para a maior empresa que existe e para a empresa que mais pode te recompensar na vida, é você. Então, acorde todos os dias motivado, faça o seu horário. Faça, na verdade, acordar todos os dias de manhã como se você fosse para ir para a empresa onde você trabalhava. Mas agora você vai estar trabalhando para você. Então, cronometre a sua agenda, faça uma organização dela. Bote lá, pela manhã a busca, pela parte da tarde, networking com o mercado com o que você tem. Ou seja, procure profissionais para você conversar. Procure consultorias que possam te apoiar e que de fato vão te ajudar na recolocação, mas não deixe de ter uma agenda a cumprir. E há muito a ser feito dentro de um processo de recolocação. Há muito para se estudar. Como fazer entrevistas, como se expor dentro de uma entrevista, o que dizer, o que se colocar, como atualizar o seu currículo, seu LinkedIn está pronto? Ou seja, há muito a ser exposto dentro dessa agenda. Então não perca a oportunidade. Comece hoje, mas é preciso ter calma, é preciso ter paciência. A sua hora vai chegar, mas para que essa ansiedade não te controle ou não te domine, organize uma agenda onde você possa estipular algumas atividades que te ajudem e te aproximem dessa meta, que é a busca pela sua recolocação. Essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é: acredite. O mercado, por mais que tenha mudado e agora as empresas não guerreiam mais pelos talentos e são os talentos que estão guerreando pelas oportunidades nas empresas, as empresas continuam numa situação que ainda não é de toda confortável. Eu ouço muito
diante de vários grupos que eu participo, uma queixa muito forte a respeito dos recrutadores não darem retorno aos processos. Fato, temos aí uma grande oportunidade para que RH, recrutamento e seleção, possa lembrar de quando você era candidato e do quanto você se importava de quando ligavam para te dar um retorno, ligavam para te dar uma posição, te mandavam uma mensagem de texto, um e-mail, ou seja, te mantinham informado a respeito do processo. Agora, gente, com a quantidade de pessoas que estão desempregadas, você imagina o cenário todo que temos. Nós temos aí uma área de recrutamento e seleção em qualquer empresa, e eu sei porque eu trabalhei em diversos anos nessa área, que tem hoje metas a cumprir, um tempo estimado de seleção para terminar, e com mais de 100, 200 currículos por vaga. Ou seja, não há às vezes recrutador humano possível que consiga dar conta de tamanha demanda. E de tamanha demanda dentro de um tempo oportuno. Então, eu sei que não é fácil entender. E eu sei que também isso não deve justificar. E que também nós devemos, como recrutadores, digo isso porque fui e ainda sou, justificar isso e olhar, na verdade, por esse parâmetro e pensar: mas é fácil, é só mandar um e-mail com cópia oculta para todo mundo. Não, você gostaria que fosse assim também com você? Então, assim, para que nós tenhamos esse cuidado, para que nós tenhamos, na verdade, esse retorno dado a todo mundo, a você, ao seu amigo, ao seu pai, ao seu vizinho, é preciso ter um pouco de paciência. Por isso que eu coloquei como primeiro critério a paciência. Porque nesse mercado, realmente vai ser difícil respostas, realmente vai ser difícil, na verdade, o recrutador dar conta disso tudo, mas isso também não é desculpa para o recrutador poder e querer fazer mais. Ele pode, ele consegue, mas ele vai precisar aí gerenciar muito bem a demanda, porque a quantidade de currículos é muito grande e o prazo para entrega disso e a urgência que a empresa tem em fechar a vaga. Então, recrutador, não esqueça disso. Há pessoas do outro lado esperando por respostas. Não esqueça delas. Você um dia já foi também uma delas. Não se esqueça disso. Então, empresas, eu sei que não são fáceis esses momentos. E eu sei que nesse momento em especial a empresa também passa por uma outra crise que não é somente de dar conta do volume de currículos que recebe, mas é dar conta da quantidade de profissionais muito bem qualificados e a quem selecionar, a quem escolher. Porque hoje nós temos pessoas muito bem qualificadas no mercado e temos pessoas que hoje estavam com salários muito altos e que hoje estão buscando recolocação com um salário 3, 4 vezes menor. E a dúvida que essa empresa tem é: será que você vai ficar? Ou será que uma oportunidade ao chegar para você vai fazer com que você, saia? Existe essa dúvida. E aí você pode estar me ouvindo e falando assim: Ingrid, mas poxa, a porta tá batendo, as contas estão chegando, minha mulher tá falando nos meus ouvidos, eu preciso arranjar um emprego. Não dá para esperar. Eu entendo. Mas se coloca no lugar do recrutador, que também fica super em dúvida se te chama ou chama um outro, porque ambos têm excelentes qualificações, mas entre você e às vezes um outro candidato, seja a diferença, por exemplo, de tempo, seja a diferença de formação, seja a diferença de perspectiva salarial, existem diferenças que precisam ser analisadas e muito bem mensuradas. Porque a empresa não pode errar na hora de contratar. Uma contratação mal feita, não há treinamento que conserte. Não há. Tenha certeza disso. O processo de recrutamento e seleção é um dos mais estratégicos que uma empresa tem. E num momento como esse de crise, é uma das áreas mais afetadas dentro da empresa. Porque você tem um número grande de candidatos muito bem qualificados, concorrendo às vezes a vagas que são muito pequenas para a qualificação que eles possuem. Então, as empresas também passam pela crise de o que escolher, como confiar. Não é fácil.
São respostas que às vezes é preciso arriscar. É preciso, na verdade, às vezes, dar uma chance. Sim, a você. Porque um dos outros pilares, que é o terceiro que eu quero falar, é exatamente esse. A flexibilidade. Muitos vêm me perguntar a respeito disso. O mercado hoje parece que não se encaixa bem com o que pede ou com o que paga. Mas é engraçado você escutar uma coisa como essa. Mas é mais pura verdade. O mercado em crise, normalmente o que ele vai fazer? Reajustar salário, óbvio. E ele, na verdade, ainda continua com a mesma demanda e com a mesma necessidade. Então, o que ele vai fazer? Muitas vezes, ajustar a nomenclatura. A nomenclatura de uma posição. Mas a exigência e o grau dela, muitas vezes, não são ajustados. Então, a gente às vezes vê situações como assistentes com experiência de 5 anos e com valor de salário de 2.000, ou auxiliares com inglês fluente e com salário de 1.500. E aí, o profissional que está hoje em busca fala, poxa, é isso mesmo? Sim, profissional. É preciso ter uma flexibilidade no momento de crise. É preciso entender que nesse momento, se recolocar nem sempre vai ser se recolocar com o salário que você estava. Não é fácil e não está fácil para ninguém, nem para o empreendedor. Eu sou empreendedora e posso dizer por mim mesma, não é fácil. E não é fácil para nenhum de nós. Mas o que é importante é o seguinte, não perca a oportunidade de se recolocar. Não deixe de fazer o que você ama. Não deixe, na verdade, a oportunidade passar. E eu não tenho dúvidas de que a hora em que o mercado voltar a ficar aquecido, essa empresa também fará os ajustes salariais e voltará às médias de guias salariais que tínhamos até 2 anos atrás, aonde tínhamos uma faixa inicial, muitas vezes, para um analista júnior de 3.000, e que hoje você vê, no máximo, às vezes, numa faixa de 2. Sim, o mercado mudou. E é preciso ter a flexibilidade de ajustar a nossa expectativa e a flexibilidade de darmos alguns passos para trás e repensarmos. É melhor, às vezes, estar recolocado numa posição, mesmo que essa não seja a posição que você tinha, mas pelo menos você vai estar no mercado, vai estar dentro de uma empresa e com a possibilidade de crescer dentro dela, participar de recrutamentos internos ou até de ser promovido mediante a sua expertise, mediante a sua entrega, o seu conhecimento, a sua performance, ok? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês e que é muito importante é que às vezes a gente olha para o mercado e pensa que não é fácil fazer esse processo de recolocação, que não é fácil olhar para o mercado e ser tão flexível assim diante de todas as oportunidades, que não é fácil, por exemplo, às vezes aceitar um recrutador que não nos dá uma resposta, ou, por exemplo, também pensarmos aí em algumas possibilidades de novos caminhos e não temos aí às vezes a paciência para trabalhar, enfim, toda a agenda e organização para não gerar uma ansiedade e não nos perdermos nela. Mas é possível tudo isso. E não tenha dúvidas, eu tenho certeza que o mercado aos poucos vai voltar. Mas é possível que, nesse meio tempo, se você não se enquadrar dentro desses aspectos, você vai perder oportunidades e você vai ficar de fora dessa maré. Você vai ficar de fora, né, dessa onda que está passando. Então não perca essa oportunidade, mergulhe fundo dentro dela. Busque então fazer a sua agenda de recolocação, trabalhe para você com a maior dedicação do mundo, assim como você se dedicou nas empresas aonde você passou. Tenha flexibilidade e repense. Hoje é apenas o primeiro passo que você vai dar com essa empresa. Não tenha dúvidas. Você sendo bom no que faz,
eu tenho certeza que ela vai recompensar você pelo que você traz. Terceiro, e não esqueçam disso, as empresas estão revendo cargos e salários e isso estão trazendo toda essa mudança de guia salarial, de propostas de cargos diferentes. Então se adeque a eles, seja flexível a eles. Mas também um ponto que a gente não pode deixar de esquecer, e isso é muito importante. O mercado em crise hoje não está fácil, nem para você que está aí buscando recolocação e nem para a empresa que está hoje buscando um profissional. Porque há inúmeras pessoas, assim como você, buscando a mesma oportunidade.